Olá, tudo bem? Graça e paz, bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Este canal é exclusivo para assuntos a respeito da graça de Deus, que é a sã doutrina. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio, toda honra, glória, louvor e adoração seja de nosso Senhor e Cristo Jesus. E o tema deste vídeo é versículos acrescentados na Bíblia. São diversos versículos bíblicos que ou foram acrescentados ou foram retirados. Vamos tentar identificar através de leituras se o que vamos ler foi para mais ou para menos. E tem como o Códex ou Códices Sinaíticos, que são conjuntos de manuscritos em pergaminhos e que estão em uma biblioteca na Inglaterra. Eles datam um período até o fim do quarto século. Já podemos considerar algo confiável, tendo em vista estarem os escritos próximo da época em que ocorreram os fatos. E acreditem, é de extrema importância nós atentarmos para isto. Digo, saber as datas das fontes dos escritos. Vamos ler um trecho na Bíblia em 3 versões diferentes, com base no mais antigo, que é os Sinaíticos. A versão é ARA, Almeida, Revista e Atualizada. O livro histórico de Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, Lucas, capítulo 9, vamos ler, versículo do 54 ao 56. E vamos fazer comparações e buscar algumas referências para ver qual que se encaixa melhor. Então vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo 54 ao 56. Eu vou ler primeiro no texto Almeida, Revista e Atualizada, ou seja, ARA. Diz assim: vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Presta atenção, aqui não tem o nome de Elias. Está só, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Versículo 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Abre um colchete. Quando você ler em a Bíblia que tiver colchete, você vai encontrar isso na versão ARA, na versão N, a Nova Almeida Atualizada. Então tem um colchete. Então ele se abriu aqui e está assim: e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Fecha o colchete. Significa que o que está inserido dentro desses colchetes não está no Códex Sinaíticos. Não está no mais antigo dos manuscritos, datado até o final do quarto século. Ou seja, é o mais próximo do tempo que ocorreu. Versículo 56. Nessa versão ARA, já começa com um colchete. Versículo 56. Está assim: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Fecha o colchete. Isto não está no original. Não está. Não pertence aos escritos do Sinaíticos. E seguiram para outra aldeia. Ponto. Esta versão que nós acabamos de ler é a versão ARA. O que está entre colchetes não pertence ao manuscrito mais antigo. Não está no Códice Sinaíticos. Você pode entrar no Google, escrever codexsinaíticos.org. Lá tem hebraico, grego, e você pode traduzir em inglês, você pode traduzir, você acha o versículo e você traduz para você com português ou na sua língua, espanhol. Aliás, só tem no caso português, de inglês para português. Há também outros manuscritos que foram localizados em cavernas. Esses é os que causam problema. Por isso que
nas chamadas igrejas, uma prega que tem diabo, outra prega que não tem. Uma prega jejum e outra já não faz tanto. Por quê? Porque são textos. Então a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que entender para não comprar gato por lebre. Então agora nós vamos ler que foram textos, pergaminhos, escritos, localizados em cavernas, que são os manuscritos chamados do Mar Morto. São uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados em cavernas de Qumran, no Mar Morto. No fim, presta atenção, a data que eu vou falar para você, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950. Veja bem. Então, só aqui a gente já fica a pulga atrás da orelha. Qual mais confiável? O que foi localizado lá 1000 a 400 séculos, ou seja, no ano 400 para trás, ou os que foram acrescentados, segundo foram achados nas cavernas, na cidade de nome Qumran, entre 1940 e 1950. Nós estamos em 2020. Quer dizer, não tem 100 anos, é isso? Não tem 100 anos, não tem um século. O porquê que foram inseridos esses versículos? Vamos à frente. Vamos à frente. Por isso que são vários, vou fazer vários vídeos curtos, para que a gente possa ir entendendo esses acréscimos. Se realmente acrescentam base e conhecimento para nós, ou se, na verdade, atrapalha o entendimento da sã doutrina. Ou seja bem mais próximo. Já os manuscritos do Mar Morto foram localizados 1500 anos depois. A pergunta é, qual é o mais confiável? Vamos ler em um texto que foram acrescentados versículos ou complementos para estes versículos. A versão que eu vou ler agora são os mesmos versículos, só que a versão é ARC, ou a famosa ARC, Almeida Revista e Corrigida, que foram inseridos, acrescentados destes manuscritos localizados, achados em 1940. 1940, ou seja, 1500 anos depois dos acontecidos, depois dos sinaíticos. Vamos ver. Desculpa, depois dos acontecidos, porque foi no ano 400, foi século 400, então o total de 1500 anos depois. Versão ARC, mesma coisa. Livro histórico de Lucas, de Jesus de Nazaré, Lucas, capítulo 9, versículos 54 e 56. No 54 diz assim: E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias também fez? Veja bem, aqui já foi inserido o nome de Elias. Já foi colocado o nome dele. Na outra versão, não tinha o nome de Elias. Versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Versículo 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Veja bem, o que se entende, o que se interpreta aqui? Pode dar margem para dois senhores. Um ruim e outro bom. Um que destruía as almas e outros que salvam. Então é muito importante, é importante demais conhecer a fonte. E foram para outra cidade. Vejam nestes, nem colchetes tem, dando a sensação para quem lê que aqui está a verdade suprema. Vamos ler em uma versão já atualizada, sem estes acréscimos. Versão Nova Almeida atualizada.
NAA, Nova Almeida Atualizada. Mesmo livro, histórico, Lucas, capítulo 9, versículos 54 ao 56. O 54 diz assim: Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Ó Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Não tem nome de Elias, não tem colchete. 55. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Ponto. Versículo 56. E seguiram para outra aldeia. Simples assim. Sem colchete, sem Elias e sem causar a sensação de ter dois senhores. Simples assim. Porque essa NAA, essa nova versão, nova Almeida Atualizada, ela é a ARA, Almeida Revista Atualizada, só que é mais atualizada ainda. Entendeu? Foi tirado o colchete e ela até tem. Se você for lá em Marcos, nós vamos fazer esse estudo para frente. Marcos 16, entre o versículo 9 e o, acho que é 21, 22, que ali também foi acrescentado, no original não existe. Ali tem colchete, mas esse texto NA já foi tirado, não tem praticamente mais colchete nenhum. Tá? Então vou ler de novo, Lucas 9, 54 ao 56, versículo 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Ó Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? 55. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Versículo 56. E seguiram para outra aldeia. No Códice Sinaítico está exatamente assim. Sem colchete, sem informação nenhuma. Porque é importante sabermos o que estamos lendo. Nesse trecho bíblico pode dar a impressão que trata-se de mais um personagem. No texto que foi acrescentado, até o nome do profeta Elias aparece. Gera também a dúvida que o Espírito de Deus era mau e o Espírito de Jesus era bom. Deus, na época de Elias, destruía os homens. Já Jesus salvava. Está entendendo que pode dar essa percepção? A pessoa pode ver um bom e outro ruim? Ou também pode interpretar como tendo mais de um Deus na Bíblia. E não se existe mais de um. Só há um Senhor, o Criador de todas as coisas. Só há um Deus que todas as águas cabem na palma da mão dele. Só há um Deus que mede o firmamento a palmos. Só há um Deus. É lógico que é uma metáfora, é uma figura de linguagem, mas só há um Deus que usa a terra como estrada dos seus pés. Não existe dois. Não existe dois senhores, como a religião diz. Deus na Bíblia. Jesus disse no livro histórico de João, capítulo 10, versículo 30, diz assim: Eu e o Pai somos um. Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Não existe dois. Veja quão terrível é esta comparação. Se o Deus de Elias não fosse o mesmo de Jesus, então na transfiguração Jesus não se reuniria com Moisés e Elias. Se o Deus que deu a lei, tá certo que segundo diz em Hebreu foi por meio de anjos. Em Atos também Estevão fala que foi por meio de anjos. Até aí tudo bem. Mas anjos eram o quê? Mensageiros de Deus. Em Hebreus 1,14 fala que os anjos eram, antes do ano 70, eram mensageiros, eram ministradores daqueles, eram ajudadores, auxiliadores daqueles que herdariam a salvação. Então, quem deu a lei? Foi os anjos. Quem fez a maior parte das obras no passado? Os anjos, a não ser os livros proféticos, que foi o próprio Deus. Então, na transfiguração, se Moisés tivesse recebido a lei de um Deus diferente, um Deus ruim, e Elias, aquele fogo que desceu do céu, não fosse da parte do Deus, do Criador do céu e da terra, do Deus, do Pai de Jesus, então era algo que chamaria muito atenção nos escritos bíblicos. Teria como que eu posso dizer, uma importância muito grande,
Teria metade, vamos dizer, um terço da toda a Bíblia seria só a respeito desse assunto. Mas não, vê-se que é o mesmo Deus. Dos três, eles se reuniram para tratar o que estavam ali tratando? Sobre o fim dos tempos que estava vindo, que foi o livro de Apocalipse, que foi o dia do Senhor. Em Mateus 17:3, versículo 3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Foi na transfiguração. Ficaram os três juntos reunidos. E esta reunião significou as duas testemunhas que constam no livro de Apocalipse. Foram o representante da lei e dos profetas. Apocalipse 11:3. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco, ou seja, 3 anos e meio, que foi o cerco em Jerusalém, que foi o juízo de Deus contra Jerusalém, que foi quando Deus bateu o martelo e julgou tudo. Mas que infelizmente não acreditam, a religião não acredita, que diz que Jesus ainda vai voltar, e ficam aí nessas ilusões. Então, amado, preste atenção no que você lê e no que estão te ensinando. Por falta desses conhecimentos, acabam blasfemando contra Deus. Se gostou desse vídeo, dê um like, se inscrevam neste canal e compartilhe. Vamos levar a sã doutrina adiante para libertar os eleitos que estão sendo vítimas de enganos e mentiras. Que os teus olhos sejam iluminados e a sua mente seja cheia de todo o conhecimento da graça de Deus, a qual se encontra entre as cartas de Romanos e Hebreus, até outra oportunidade, se assim o Pai permitir. Louvado seja o Cristo ressuscitado, graça e paz.